Olá, ouvinte! Você que ouviu o primeiro episódio já sabe por que eu tô aqui. Mas para quem está chegando agora, resumindo brevemente, depois da perda das duas pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe e meu marido, num período de 5 meses, no auge de uma pandemia, eu me senti no meio de um furacão que parecia não ter fim. Mas eu resolvi me continuar. Eu sou a Janine Almeida, consultora de imagem e gestão pessoal, e o Eu Cada Um Tem o Seu é um podcast que tem como fio condutor a resiliência e uma experiência de vida que pode te inspirar a recomeçar. Neste episódio, vamos falar sobre como a gente faz para lidar com a própria companhia. Quando a rotina da vida muda, quando as pessoas com quem a gente contava não estão mais por perto. Sabe aquelas pessoas em que você confia, com quem você quer compartilhar suas histórias, para quem você liga para contar tudo o que aconteceu no seu dia? Pois eu perdi as duas pessoas mais importantes da minha vida, com quem eu fazia isso diariamente e num espaço de 5 meses. Você pode não acreditar, mas as 3 primeiras coisas que vieram à minha cabeça, logo depois que eu joguei as cinzas do meu marido no mar, foram: como eu vou viajar agora? Quem vai me levar para fazer endoscopia? E quem vai tirar a lagartixa quando ela aparecer? Pois é, quando a gente passa por uma situação como essa, ficar sozinha não é uma tarefa fácil. Mas eu me desafiei. E você vai descobrir agora quem eu me tornei sem as minhas maiores referências. Para conversar comigo hoje, eu tenho aqui a companhia de Thaís Pegoraro. Ela é mãe do Zeca, TED Speaker e recordista sul-americana do projeto Sete Cumes Everest. Seja muito bem-vinda, Thaís. Um prazer imenso conversar com você hoje aqui. Muito obrigada. Eu já estou até emocionada com esse começo aí seu. Ah, Obrigada. nós vamos nos emocionar muito com as nossas histórias aqui, né? E impulsionar os nossos ouvintes também. Thaís, eu vou te contar o meu primeiro baque, tá? Quando eu me senti sozinha comigo mesma. Eu estava no hospital com meu marido, né? Antes dele falecer de câncer, ele usava óculos. E ele ficava o tempo todo assim: pega meu óculos, tira meu óculos, bota meu óculos, tira meu óculos. E depois que ele faleceu, quando eu fui juntar as coisas dele no hospital, que eu peguei o óculos, que eu não ia mais entregar para ele, que eu ia levar esse óculos comigo junto com as coisas dele, foi um baque grande. E entrar em casa sem ele, com as coisas dele, com o óculos dele na mão, foi: e agora? Agora sou eu comigo mesma. Então, Thaís, eu sei que você viveu uma história de perda bem diferente da minha. Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte o que rolou com você e em que momento você se deu conta de que era você com você mesma. A minha perda é a perda de milhares e milhares de brasileiros, que é a perda do pilar profissional, né? Então, foi a primeira grande perda da minha vida. Eu trabalhava numa multinacional há 7 anos e era o principal pilar, né? Eu não tinha me casado, eu não tinha tido filhos, eu era aquela mulher dos 30 a mais, totalmente focada no trabalho. Quando eu perdi esse sobrenome corporativo, né, a Thaís da empresa tal, né, não era mais a Thaís, era a Thaís da empresa tal. Então, eu lembro que o primeiro pensamento que veio é como eu vou me apresentar. E quando a gente chega nesse cume de desequilíbrio, de perder a identidade, né, para um sobrenome corporativo, é chegada a hora de rever muita coisa sobre o seu, enfim, o seu contexto de vida, a sua própria companhia, as escolhas que te levaram até aquele momento. E é assim que começa, então, uma outra história de uma outra Thaís que aprendeu a ser uma mulher de 30 e poucos mais, que não precisava ser só esse sobrenome corporativo. Mas falado hoje é bem fácil. A época foi extremamente desafiadora. Como foi assim que você se viu numa situação impactante depois que você teve suas perdas? Qual foi a situação mais impactante para você? Chega a ser ridículo falar isso hoje, mas quando eu ia me apresentar e vinha para eu falar a Thaís da empresa tal, né? Como um hábito, uma coisa
tão instaurada, e eu ia me assustando, porque eu falava, gente, mas que crosta é essa, né? Que passa a se tornar tão definitiva, quase como se eu não soubesse ser outra coisa que não aquilo. E os sonhos sucessivos por dias a fio daquela conversa de demissão, repassando na minha mente como se houvesse alguma frase, algo que eu pudesse ter dito, algo que eu pudesse ter feito, para reverter aquilo e nunca mais deixar aquilo acontecer, né? Então, é um processo de luto também, né? E É. de deixar ir, e cada um tem o seu tempo para permitir que isso aconteça. E como que você lidou com essa ausência, assim, que dói emocional e fisicamente, né, porque você tinha uma rotina e de repente ela se transforma. Aí entra o esporte na minha vida, Janine. Assim, o esporte, ele é muito mobilizador de resgate, de, de amor próprio, né? Não é autoestima, não é o que o outro vê, né? Não é a medalha, o holofote, é um resgate de significado, né? Então, quem eu sou, né? Do que eu sou capaz, como é estar em contato com a natureza. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ir para o mar. Era frio, né? Tava frio, o mar do Rio de Janeiro, eu morava no Rio à época. E eu lembro que, assim, praticar esporte no mar, né, o esforço, a dor, a vontade de chorar, porque tá tudo à flor da pele, né? É, e parece que você precisa de uma limpeza, de alguma maneira. E o esporte, ele me propiciou o começo desse resgate da Thaís, que não era funcionária de nenhuma empresa e era só uma mulher em busca de um novo significado profissional. Eu também me resgatei através do esporte, Thaís. Eu comecei a correr e, assim, eu lembro Aí, que o dia seguinte que eu joguei as cinzas do meu marido, eu fui caminhar, eu caminhei 30 quilômetros sem destino, pensando na vida. É. E de que maneira que você acha, assim, que os fatores externos contribuem para o nosso poder de resiliência? acho que 200%, né? Hum. Assim, é muito fácil você ser um ermitão no cume de uma montanha, porque você não tem eco nenhum, né? Uhum. Eu não sei porquê, mas eu tô muito emocionada aqui conversando com você. Mas Acho que pode se é emocionar, porque isso aqui a é tua história. um programa de É, vida real, muito autêntico. então, todos os fatores externos, né, as relações, os desafios do dia a dia, uma pandemia, né, é tudo fator externo, uma demissão, é um convite da vida a você trabalhar essa resiliência, que eu chamo de parede mental, né? Então, onde está a sua parede mental? E aí vem um fator externo e te convida a empurrar ela um pouquinho mais, né? A sair um pouquinho mais desse círculo do conforto. E sem fatores externos, você está sempre resiliente, né? Você não tem eco, você não tem Uhum. sombra, você não tem contrapontos. Então, eu acho que e uma coisa que me ocorre agora, né? A gente faz muitas escaladas no Oriente, né? Em territórios onde o budismo, como filosofia de vida, nem religião, mas como filosofia de vida é muito presente. Eles falam que quanto mais desafios você vive na sua vida, mais méritos espirituais você adquire, porque o desafio ele só vem para quem é, tem a capacidade de melhorar o entorno, não é só a si próprio, né? É vibrar e melhorar todo o contexto de humanidade, todo o contexto. E é difícil vir esse processo de melhora por prazeres, né? Geralmente é Uhum. por dor, porque é na dor que a gente muda comportamento, é na dor que a gente se torna mais empático, é na dor que a gente se coloca mais aberto e vulnerável. Então, Que a é, gente é descobre a nossa fundamental. força, né, que a Descobre a gente nossa nem sabe que a gente força. tem, né. Pois é, não é muito ouvindo parabéns, não, viu, Janine? É, pois é. Nessa hora não é o tapinha nas costas que ajuda, né. Thaís, Não. diante do que a gente viveu, né, cada um à sua maneira, e dessa constatação de que agora é a gente com a gente mesma, né, estar com os olhos abertos para aquilo que se apresenta ao nosso redor, prestar atenção nos sinais, é uma questão de sobrevivência, né.
a gente ainda é muito bicho, né, Janine? A montanha, né, o meu esporte, a alta montanha. As pessoas perguntam, mas por que, né, que você vai a 6.000 metros, a 7.000 metros, a menos 25 graus, fica sem tomar banho, fica passando perrengue? Porque é uma forma de lembrar essa humanidade nossa, né? De ser bicho, de ser desbravador, de ser forte. A gente é frágil na pele, mas a gente é muito forte, né, na cabeça, a gente é muito forte nesse Sim. pulso de vida, de buscar sobreviver mesmo, né? E nessa vida confortável do dia a dia que eu também vivo e gosto, né? Eu gosto de uma casa gostosa, de uma comida boa, de uma cama macia, mas é uma vida que vai nos embotando. Se a gente não cria de alguma maneira artifícios para se colocar um pouco fora do círculo de conforto e descobrir que bicho é esse que surge, né? Quando você vai parir um filho, quando você vai, quando você sente muita dor e geralmente as pessoas se revelam nisso, né? O que elas são na essência. Então, eu sou suspeita para dizer, hoje eu entendo que a dor, ela é engrandecedora, E é mesmo que no verdade. momento a gente não entenda muito, né? Você falando que a mente que manda é a cabeça que manda, né? Isso mesmo, porque quando eu fiz uma maratona, 42 quilômetros, 195, que não pode roubar o 195 do maratonista. E são os mais Com, longos, né? 195 da com vida. Eu fiz com 5 meses de treino, e eu falei: "Eu vou chegar no final, nem que seja no carrinho da ambulância". Então eu via, assim, as pessoas parando, as pessoas desistindo, e a minha cabeça falava: "Você vai conseguir, você vai conseguir". E foi muito importante para mim também esse momento. Mas como foi que você tomou essa decisão de começar a escalar? "Eu quero escalar", porque, como eu falei, eu escolhi correr, você escolheu: "Vou escalar". Como você tomou essa decisão? É, esse processo de demissão me levou a rever, né, várias decisões profissionais. E eu tinha muita vontade de empreender. À época, trabalhava nessa multinacional como headhunter, né, como uma recrutadora de altos executivos. E eu sentia muita falta, Janine, de poder interferir na vida, no desenvolvimento, né? Uma coisa é eu pegar a Janine, mexer daqui para ali, Janine ganhar dinheiro, ficar feliz, todo mundo ficar feliz, mas de fato, o processo de desenvolvimento não está acontecendo, porque o executivo brasileiro espera que a empresa o desenvolva e a empresa espera que o headhunter traga o executivo pronto. Então eu falo, puxa, eu entrevistei mais de 7.000 pessoas, né? 7.000 executivos, eu sei o que funciona na carreira, o que não funciona, as decisões equivocadas, os padrões. Eu quero interferir em ajudar as pessoas na gestão das carreiras, mas eu não tinha método. Eu não sabia como. E fui fazer um desses cursos de coaching, à época, né, 2013, não era enfim, essa massificação que é hoje. E nesse curso de coaching, você primeiro vai aplicar em você, né? Então, primeiro você vai revelar o que está dentro, primeiro você vai buscar as suas crenças, entender os seus obstáculos, as suas resistências, o que ficou pelo caminho. E eu resgatei, né, nesse processo de coaching, alguns sonhos que ficaram pelo caminho, sonhos de infância, sonhos de vida, sonhos impossíveis, e um deles foi a minha extrema vontade, curiosidade de um dia escalar o Everest, né? Uma coisa que vinha da infância, mas tipo voar, ir para a Lua, coisa que nunca vai acontecer, porque eu lia muito, eu lia livros de história, eu lia livros de expedições, né? De aquelas coisas Marco Polo, e você sai tão fortalecido de um processo desse, né? De olhar para dentro profundamente, olhar para si, que esse sonho de infância virou um projeto que eu escrevi, né? Escrevi um business plan, como que eu ia fazer para um dia escalar o Everest. E aí foi acontecendo, Janine, um passo atrás do outro, bem fatiadinho, degrauzinho por degrauzinho. E quando eu vi, 2 anos depois, 2 anos e meio depois, eu estava embarcando para o Nepal. Então, essas coisas, né? É tanta dor, é tanto espaço, né, que o automatismo ocupa, você naquele trabalho que você nem gosta mais, você naquela relação que você nem quer mais, mas tá tão habituado àquilo você te preencher, que a hora que tiram isso de você, sobra muita energia e sobra muito espaço. Então, o A que você gente vê que faz com esse estava buraco. a gente vê que estava indo pelo ralo muita coisa, né, que a gente podia fazer. Mas você não se dá conta, né? O ser humano é um bicho adaptável até ao ruim,
né? Até o que não está tão bom. Então foi assim, foi um resgate de sonhos que ficaram pelo caminho. E você ter chegado lá, né, onde você chegou, te surpreende ou você estava assim tão determinada que já sabia lá no seu eu mais profundo que você ia conseguir alcançar esses resultados, né? Olha, escalar montanha é um troço que tem 50% que é seu e tem 50% que é do universo, que é do imponderável, que é de sorte, que é do que chame do que quiser, né? Eu posso garantir que lá no meu eu mais profundo eu sabia que eu estava entregando 100% dos meus 50%. Mas tinha um outro tanto que não tinha como prever se eu ia ter a condição climática, se eu ia ter a janela de oportunidade para estar naquele dia no lugar onde eu precisava estar para atacar o cume, se não ia entrar uma avalanche, uma nevasca, um vento errado. Então, eu tinha me dedicado muito, mas eu não podia responder pelo imponderável, sabe? Uhum. E fala um pouquinho, assim, sobre o que você sentiu e sente no alto da montanha, que tem a ver com essa resiliência que a gente tanto está falando aqui. Quando você chega no alto de uma montanha, assim, o que vem mais à tona, o que aflora, é um instinto de sobrevivência, de voltar. É muito curioso, né? Então, é como se você desligasse, desconectasse tudo que é emoção, sentimento, projeção de realização por propósito, e você vira um bicho que olha para aquilo e fala: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Sabe assim? Quando você desce, aí sim, realmente, você tem a chance de viver esse. É um tempo e espaço relativo, né? Você não sabe se você está. Se aquilo é real, se aquilo é imaginado, se a conquista realmente aconteceu, mas acho que a chuva química que você sente, né? A tua fisiologia ela muda para sempre ali. É como se você é como se você conquistasse um novo lugar de possibilidades e de tolerância à dor, né? Então você nunca mais vai sentir como você sentiu da primeira vez, porque foi a primeira vez, e você vai criando essa casca, você vai criando essa camada, e isso vai te tornando mais forte. Então, infelizmente, não é o automatismo do dia a dia que te deixa mais forte, são as novas experiências, né, que vão possibilitando que você vá empurrando cada vez mais, né, do que você é capaz. E no fundo, se você não experimenta, você não tem como saber. É verdade. Quando você chega, você fala: "Se eu conseguir essa etapa, a próxima vai ser mais fácil". Aí você tem vontade só de seguir, né, de É continuar, né. isso. É isso. Tanto que, né, tem muitos escaladores de montanha, e você vai saber isso em primeira mão, que Hã. depois que alcançam um grande objetivo, mudam de esporte, Ah, é? vão para uma outra coisa, porque eu já sei o que aquela experiência vai me trazer, né? Então agora, ó, acabou de chegar para mim um Ah, livro, que máximo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa fala pra navegar é gente. fácil. É Vou começar a seu? estudar. Não, você vai estudar para poder começar a fazer velejar também, é isso? Comecei já comecei meu curso de vela, né, vela oceânica, Gente. continuo com as minhas montanhas, mas eu sinto vontade, né, de viver outras experiências em outros ambientes e se tem um negócio que me amedronta muito, que eu tenho muito respeito e desconhecimento, é o mar. Então, por que não, né? Isso Nossa, e me você quer fazer interessar. aquela volta ao mundo, aquelas coisas assim? Aí tem um filho pequeno, né, Janine? Assim, volta ao mundo agora, não dá. Mas tá Não. ali, Paraty-Ubatuba, né? Dá para É, mas começa assim, daqui a pouco tá, né. Thaís, dentro do nosso tema "Eu, cada um tem o seu", o que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar? A gente tem dentro da gente uma sabedoria infinita. A gente só precisa não atrapalhar. É só isso. Confia na sua sabedoria infinita. Confia nesse eu maior, mais forte, que não tem limitação, que habita dentro de cada um, né? E se você deixa esse eu falar com você, até recomendo às vezes, né, uns exercícios, conversa com esse eu maior, essa Janine, essa Thaís que não tem medo, que é inteiro, que é íntegro, né? O que esse eu tem para falar para você?
e no silêncio você pode obter a resposta que você precisa e que às vezes é muito simples, é só um levanta da cama, é só um vai tomar um banho, é só um dar uma volta no quarteirão, né? Então, a gente tem muita sabedoria dentro da gente, só que a gente atrapalha, atrapalha demais, né? Sim, Thaís, olha, eu não sei nem como te agradecer por você estar aqui passando toda a sua experiência, a sua história incrível. Eu conheci, gente, a Thaís através de um TED dela, né, que eu assisti e fiquei encantada com a história dela. Mandei uma mensagem para a Thaís, ela imediatamente respondeu, foi super solícita para estar aqui falando para gente, compartilhando, dividindo essa história linda. E deixa pra gente, Thaís, contatos, o que você tiver para falar, convite, o que você quiser deixar para os nossos ouvintes de recado. Fica à vontade. Muito bom, obrigada, Janine. É um prazer estar aqui mesmo, sempre que eu posso. Às vezes a agenda não deixa, mas sempre que eu posso, né, eu aprendo compartilhando, né? Cada nova entrevista, novas perguntas, acessam novas coisas aqui dentro, então eu faço com o maior prazer. Na verdade, quem ganha sou eu. O meu canal de contato é o Instagram, né? É Thaís Amadei Pegoraro. É um Instagram onde eu estou lançando agora um projeto chamado Método 7, um projeto acessível a pessoas físicas, né? Na minha empresa, como sócia, eu não atendo pessoas físicas, eu só atendo grandes corporações, mas sinto falta desse contato com o público, com a massa, e é um projeto onde eu vou compartilhar um método que me levou a alcançar as coisas que eu alcancei, né, os 7 cumes, um novo esporte que é a vela oceânica. Então, como usar as experiências para superar medos, superar hábitos, superar comportamentos, e assim, né, 7 vem de superação, com experiências que transformam e ensinam, e assim, transformar a si e ensinar outras pessoas também, por que não? Então, fico à disposição pelo Instagram. Ah, que maravilha. Vamos só repetir seu Instagram aí para as pessoas anotarem. Thaís com H, Amadei, Pegoraro, e aí vou ter o maior prazer em receber todo mundo por lá. Que maravilha, viu? Muito obrigada mesmo por Obrigada, compartilhar a Janine. sua história com a gente. O Eu Cada Um Tem o Seu fica por aqui. Se você se identificou com o tema ou conhece alguém que precisa nos ouvir, fica a dica. Toda quinta-feira, um novo episódio para você. Você pode fazer perguntas, deixar sugestões e relatos no meu perfil do Instagram, o @JanineAlmeida_. Até o próximo programa. Tchau, tchau!